Oi, pessoal, tudo bom? Ó quem eu trouxe para fazer aula com Tudo vocês bem? hoje e ela que vai falar. Eu já vou até sair daqui. Eu trouxe para vocês o que vai ser ensinado, esse bordado, que é chamado agora de pintura de agulha. Quando eu aprendi na escola, ele era chamado de matiz. Por quê? São 3 cores em cada flor, que forma como se fosse um pincel de tinta, um mesclado bem bonito. Aqui aprende o matiz, nesses arabescos, o ponto haste duplo, e aqui o ponto cheio nessas florzinhas. Vamos à aula, espero que vocês gostem. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu trago hoje para explicar para vocês um trabalho que eu aprendi na escola há mais de 60 anos atrás. Até para poder explicar, eu tive que treinar bastante, porque já não me lembrava muito como é que eu tinha que fazer. Esse trabalho eu conheci como matizado. Essas flores, elas têm vários tons e agora é chamado pintura de agulha, porque ela faz o trabalho de tinta, só que é feito ponto a ponto, com muita paciência, porque ele é um trabalho um pouco demorado e um trabalho que precisa muita atenção, porque o fio do começo o fio seguinte tem que seguir o mesmo sentido, senão ele não fica correto. E eu, gente, só tô aqui na filmagem com a dona Aurora. Agora eu vou aproximar um pouquinho a pintura aqui para vocês verem. Os detalhes que ela falou e que nós vamos ver a seguir. Certo, dona Aurora? Certo. Vamos lá, então? Então, aqui nós temos o ponto matiz, ou pintura de agulha, como é agora, o ponto haste duplo, o ponto cheio das flores. São 3 tipos, e o rococó dos miolinhos das flores. Tudo isso vai ser ensinado passo a passo. Aqui eu tenho preparado o risco da toalha que eu vou ensinar. Ele vai estar disponível, né, Maria? Vai. Vai estar disponível. Gratuito, é só pegar lá no site. Nesta fase aqui, eu risquei dos 2 lados com carbono. Assim. Puxa o pano, mãe. E assim. Depois que vocês riscaram com carbono, vamos se preparar nas cores. Esse aqui, que é amarela, vou fazer vermelha. Então, aqui tem 3 tons de vermelho. Dá aqui pra mim, né? Aqui. Aqui, gente, a filmagem é super profissional, né? Olha aqui, ó, 3 tons, gente. Aí ela vai mostrar como é que usa. 2 tons para folha. E em vez de rosa, cor-de-rosa, vão ser amarelas. E quais as linhas que elas podem usar, mãe? A linha que pode usar é de novelinho, da âncora comum,
ou meada. Qual meada, mãe? Meada da âncora também. Aquela que tem que soltar os fios? É. Tem uma para mostrar para eles, mãe? Ela vem com 6 fios, vocês coloquem 2 fios. Tem. Pode ser meada e vocês cortem um tanto da meada e puxem 2 fios. Porque ela vem com 6 fios. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Eu não sou expert nisso daí, mas dá para quebrar o galho. Olha aqui, ó. Ela vem com os fios e a gente separa. Quando a gente acerta, olha, aqui eu tô com 2 fios. Ela sai inteirinha, olha. Não dá problema nenhum. É só ter, como ela falou no começo, tem que ter paciência. Aí tem 2 fios. Então, a linha, ela vai sempre na preferência que vocês quiserem. E preferencialmente trabalhar com um tipo de linha só, né, mãe? Sim. Quando vocês forem na loja, vocês fazem a comparação. A flor. A flor. A flor pode ser de 2 ou 3 tons. Então, na loja, vocês comparam os tons que vão se casando melhor. Fazendo matizado, né? Matizado. Começa pelo mais claro, depois vem o médio, se tiver um pouquinho mais escuro. Que é como ela fez com o vermelho aqui, ó. O vermelho eu tinha. O mais claro, o médio e o mais escuro. Tá. E mas aí... isso é conforme tem na loja, conforme vocês puderem comprar. O matizado, ele pode ser 2 ou 3 cores. O tecido para sair bom, o bordado, ele precisa ser 100% algodão e encorpado. Este aqui é brim. Este é brim. Este aqui é vagonite. Então, é um tecido encorpado que ele aguenta ferro muito quente, aguenta goma, conforme o capricho de cada uma. Agora, o passo seguinte é ajeitar o bastidor. Esse bordado, ele não pode ser feito sem bastidor. Isso aí é uma travinha que tem no bastidor, né? É, tem bastidor com travinha, pode ser sem travinha também. O que tiver em casa, o que for mais em conta. E ela vai mostrar para vocês 2 tipos de bastidor, gente. Tem esse aí que é o manual, que vai ficar no colo e no peito. E tem o de chão, que ela usa também. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, vamos começar pela flor vermelha. Então, focalizamos a flor e as 2 folhinhas. Tem o lado certo do bastidor, né? Tem. Um lado é achatado, o outro é arredondado. O arredondado para baixo. Às vezes é preciso pôr um pequeno calço, que seria a beiradinha mesmo do pano. Porque o bastidor, ele é essencialmente necessitado de estar bem esticadinho, para o bordado não ficar franzido. Gente, quando ela tá bordando, eu até escuto a agulha furando o pano, de tão esticadinho que tá o pano. Vocês coloquem o bastidor, puxam o que dá pelas beiradas. Por isso que tem que ser um pano forte que resiste toda essa pressão. Agora pra eu bordar. Bate no pano, mostra que tá bem. Olha lá, gente. Tá bom? Tá quase que nem um pandeiro. Então, agora nós vamos começar a bordar, mãe? Agora vamos dar os primeiros pontos. Então, vamos lá. Fazendo os primeiros pontos. Fazendo uma folhinha
ou duas da flor, o restante é tudo igual. É só muita atenção na direção do fio, que é para sair tipo uma pintura de pincel que segue uma linha só. Eu vou explicar com o bastidor, seguro assim pela mesa, mas eu tenho um suporte que mais tarde eu mostro para vocês. A agulha... E tá apoiado, gente, olha, na mesa e no peito. No peito. Tá, então é só o bastidor sem acessório nenhum. A agulha de mão deve ser mais ou menos a número 7, que se dá bem para esse trabalho. Isso é fina ou é grossa, mãe? Meio grossa. Deixa eu mostrar para eles. Para eles, para elas. Olha aqui, ó. Agulha número 7 acho que dá bem. Para começar, não tem laçada, não tem nozinho. A gente faz... A gente dá que nem uns alinhavinhos para segurar a linha por baixo. É que ela tá acostumada agora só fazer no bastidor de chão, gente. Então escorrega. Daqui a pouco ela vai colocar no de chão que fica mais fácil. Pode continuar, mãe. Agora vamos aos primeiros pontos. O ponto matizado, ele consiste... Pera aí, mãe. Pode ir. Tenho que afirmar aqui. Pronto. O ponto matizado, ele consiste em pontos longos, bem juntinho um do outro, e pontos mais curtos. Vai pegando no contorno. Seguindo o contorno do risco, com pontos longos e curtos. Então vai alternando, longo e curto. É. Vocês estão percebendo que já está formando a pétala, o contorno externo, que é esta aqui, ó. Traz pra cá, mãe, que eu tô com... Aqui, dá licença. Pode falar. É o contorno externo. Aqui, ó, gente. Que vai aqui. ficar desse jeito. E aqui, olha, pontos longos e curtos. No gosto, né, de cada um, mas vai alternando, é isso, mãe? Isso. Pronto. Quem se ajeitar a trabalhar com as duas mãos, se torna mais fácil. Quem não, vai se ajeitando até melhorar. Pode ser uma mão só também, segura o bastidor. E vocês vão ver quando eu trocar o bastidor dela, gente, vocês vão ver como ela borda rápido isso daí, viu? Ela é danada com esse negócio aí quando o bastidor tá firme. Apoiado na mesa, ela tem um pouco de dificuldade para manter o bastidor. Mas vocês têm que ver que ela é rapidinha, viu? Vocês estão percebendo que se mantém em linha reta. Acompanha o risco em cima e o ponto se mantém em linha reta.
Gente, esse aqui é o bastidor que ela comprou. É um suporte que para ela ficou bem melhor, porque, olha, o bastidor fica preso, que nem ela tá amarrando, ó. Ela tá parafusando aqui, porque preserva a coluna dela, né, a vista, porque não fica balançando, e ela tem mais agilidade. Então, é um suporte. Depois, se alguém quiser saber, é só me perguntar que eu mostro onde a gente adquiriu, tá? Para ela foi um bom investimento, porque ela estava com vontade de bordar, né, mãe? E aí ficou bem mais fácil. Gente, aqui agora é o melhor ângulo para a gente ver o bordado no bastidor fixo, tá? Então, eu vou aproximar e ela vai falando e bordando. Pode continuar, mãe. Esse é um bordado que a paciência que eu falei no começo, é porque ele não pode entortar, porque senão a linha que vai em seguida já destoa tudo. As cores das flores, pode ser a gosto, às vezes conforme o que tem na loja, pode mudar as cores. Mas sempre 2 ou 3 cores. Na tonalidade degradê, né? Isso, começando sempre pela cor clara nas beiradinhas. Falei para vocês que no bastidor fixo ela é ligeira. E aí ela trabalha com as duas mãos, olha. Ela tá... Mostra a mão embaixo, mas só passa lá por baixo aqui. Nem dá. Aqui, ó. Aqui vai aparecer a agulha. Então, aí ela fica com liberdade para trabalhar com as duas mãos. E vocês estão vendo que já está acabando a linha. Ela vai explicar como que arremata essa linha. Eu precisei ensaiar muito para lembrar como é que era feito, porque eu aprendi na escola de costura e bordado, e isso foi nos meus 16 anos. Então tá muito longe. Faz tempo. Faz tempo. Ó, a linha tá acabando. Então é do mesmo jeito que começou. A gente faz 1, 2. Afasta sempre um pouquinho mais a mão. Isso. 3 pontinhos para ficar oculto a linha que acabou. Da linha, cortou bem rentinho, então, mãe? Bem rente depois dos pontinhos. Ok. Já pus a linha nova. Vamos continuar com essa pedra. Vocês estão percebendo que parece umas pinceladas de tinta da beirada para dentro da folha. Sempre pro meio, né? É, sempre pro meio. Agora, gente, ela vai bordar até... Vai completar tudo, mãe? Vou pegar o lado que tá completo para fazer a segunda cor. Só um minutinho, gente, peraí. Deixa eu organizar aqui. Quando tá chegando o cantinho, é preciso fazer uma inclinação bem de leve. Para fazer o redondinho da pedra. Pode perceber que não perturbou nada a outra linha reta, né? Então, uma inclinação levinha. Para fazer esse cantinho aí, né? Isso. Olha lá. Esse daí eu tinha visto. Ficou um espacinho em branco, ela voltou a linha e completou para não ficar a abertura.
Esse carbono sai quando lava, mãe? Sai. Na primeira lavada sai tudo. Também, se quiser parar a aula no contorno, acabou e o arremate é o mesmo. É 1, 2, 3. Da minha verde escura. Vamos começar a folha, que pelo desenho a parte escura vai no contorno. Aqui vocês perceberam a inclinação dos fios, olha. Vai assim, faz todo o contorno com a linha mais clara e depois eu vou explicar o miolo com a linha média. Vamos começar a folha. Da mesma forma, com os pontinhos. Começamos pelo bico. Tudo requer... Posso falar? Pode. Tudo requer treino, né? Que não saia bem da primeira vez, vão insistindo até que saia bom. Continua, mãe. A folha a gente começa pelo bico. Eu vou manter minha mão mais pra cá. Quando a senhora puxar a linha, tenta puxar para lá. Aí. É isso. Pode falar. A folha é da mesma forma da flor. Obedecendo o risco externo, pontos compridos, pontos curtos. E qual que é a diferença que a senhora estava falando que vai acontecer agora, mãe? O pico, mais ou menos, tem que ser puxada a linha um pouquinho central. Pouca coisa. Bem pouquinho. Ou seja, nós temos que treinar muito para chegar... Do outro lado eu tenho a folha pronta para nós completarmos. Vou só explicar o contorno desta. Assim, ó. Só inclinando pro centro um pouquinho só. Deu para ver certinho a senhora tanteando com a agulha. Porque assim, é o que eu tô mostrando aqui pro pessoal, né? Olha lá, gente, dá para ver direitinho ela tanteando até achar o lugar certo de pôr a agulha. Por isso que para ela, né, o bastidor fixo ficou bem mais fácil para trabalhar. Mas quem se ajeitar na mesa também dá para fazer. Quem não, na mão mesmo dá. Vou contar um segredo para vocês, viu, gente? Quando ela bordava isso, quando ela era novinha, não tinha esse suporte não, viu? Era segurado na mesa mesmo. E tinha um bastidor de mesa também, não tinha, mãe? Que eu lembro desse bastidor de mesa. A gente fixava, era uma roldana que a gente fixava na mesa e ela bordava.
No começo, se os pontos ficarem encavalados, ficarem feios, não tem problema de pegar e passar a tesoura e fazer tudo de novo, não, gente. Esse aqui é um trabalho que requer atenção para ficar, como diz, pintura de agulha, né? Ficar sutil. Eu vou explicar do outro lado a segunda cor, como é que fica. Eu sou encantada com bordado matizado, gente. Encantada. Nós vamos acompanhar ela agora até acabar essa linha aí. E vamos pôr o bastidor do outro lado. Não esquecendo, pontos compridos, pontos curtos. Vocês só vão conseguir entender isso quando encaixar a próxima cor, que o detalhe vai ser o encaixe da cor clara na cor escura, que vai dar a mistura das cores. Gente, fica lindo. Fica lindo. Aqui não tem segredo, é só ir contornando o risco. A linha tá acabando. Então vamos lá. Pronto. Agora, gente, ela vai trocar o bastidor de lugar, tá? Pra gente poder continuar o encaixe das próximas cores. Gente, ela deixou adiantado aqui, olha, já todos os contornos verdes, tá? A cor mais escura. Não, mais clara não, mais clara, perdão. A cor mais clara, ela já deixou adiantada aqui, porque agora ela vai ensinar para vocês a encaixar uma linha na outra, tá? Então, o que ela fez aqui foi só a demonstração dos pontos. Esse aqui é o que ela estava fazendo. Aqui ela já trouxe agora o que ela adiantou e vai ensinar o encaixe da cor mais escura. Vamos começar o segundo tom do vermelho. Os pontinhos iniciais. Tira a mão da frente, mãe. Isso. Quando passa, já tira a mão. Vocês percebam a agulha onde tá. Ela começa no meio das outras linhas. Uhum. Deixa eu segurar. E vamos novamente. Pontos longos. Pontos curtos. Então, fica linha em cima de linha. Linha em cima de linha. Aqui, na junção de linha sobre linha, também tem que ser altos e baixos para a linha, como se fosse uma tinta entrando na outra. É agulha, é linha, mas é como se fosse tinta. O importante disso tudo é seguir a mesma direção do fio de cima, sem inclinar mais nem menos. É manter a linha, a direção da linha. A direção da linha de cima. E por que não tá pegando até embaixo, mãe?
porque vai uma terceira cor. Vou fazer essa pétala e já mostro a terceira cor. Com isso, quem quiser começar, já dá quase para ficar pronto o bordado, faltando só o miolinho rococó. Vocês estão percebendo o tom um pouquinho mais escuro? Deixa eu aproximar um pouquinho. Olha lá, gente. É um tonzinho mais escuro. Vamos agora à terceira cor. É um vermelho mais escuro. E é um pedaço pequeno, mãe, nesse... Até chegar no risco do miolo. Aí a gente para. Muito simples. Olha, gente, dá pra ver direitinho aqui, ó. Claro, escuro. Agora vocês vão ver que lindo que vai ficar. Agora a gente completa, olha. Vai até o miolo. Quer dizer, agora o tamanho, ele intercala em cima e para reto no miolo, é isso? Isso. Se o ponto tiver muito comprido, divide em 2. Mas tem que parar no miolo. Olha. Assim. Este pode ser mais baixo. O outro mais alto. A câmera desse lado ficou melhor, né, gente? Agora a mão dela, eu devia ter feito no começo, devia ter feito no começo. Então não adianta vocês brigarem comigo, que eu descobri agora. Como eu falei, gente, a gravação aqui é super profissional. A ideia é trazer a Dona Aurora ensinando os bordados para vocês. Então vocês não briguem comigo. Como esse bordado não tem muita variante, então dá para aproveitar. Vocês estão percebendo que a terceira cor, ela tem uns riscos mais altos, outros mais baixos. Ela vai interagindo com o miolinho da flor. Um bordado desse, quando vocês têm uma blusa que gosta muito, que é tecido firme, que aguenta pressão de bastidor, tudo, é bordado. Mas assim, sempre tem que ver que é tecido que resiste a puxada do bastidor, porque o bastidor tem que ficar muito esticadinho. Senão o ponto fica feio, né, mãe? Fica tudo franzido. Vou completar essa metadinha e vamos à folha. Eu já retorno com vocês. Estamos finalizando aqui. Se ficou algum vãozinho para trás, vamos ajeitando assim, cobrindo todos os vãozinhos aí. Que o meu bordado ainda não se torna perfeito. Vamos considerar que a mocinha aí tem 82 anos, né, gente? Ainda estou ensaiando. Eu ensaiei bastante para poder ensinar. Olha, agora fechou tudo. Então, para arrematar, sempre os 3 pontinhos. 1,
Sem dar nó, né? Sem dar nó. Para começar e terminar é sempre assim. Linha verde, Maria, verde claro. Agora, gente, eu vou pegar a linha para ela e nós vamos ver como que ela finaliza a folha. Olha, gente, ela tá preparando a agulha, então dá para ver direitinho vermelho claro, vermelho médio e vermelho escuro. Só que é sutil. Tira um pouquinho a mão, mãe. É sutil, gente, não é uma coisa, fala assim, é gritante, não, é sutil. São tonalidades que vão fazendo matizes, vão fazendo degradê. Então, é uma coisa super delicada, tá? E o que ela falou no começo, né? Tem que ter muita paciência para fazer um trabalho desse. Quando for flor que tenha duas cores, então a cor que finaliza aqui, ela é feita em duas etapas. Como se fosse. Qual que a senhora está mostrando, mãe? O amarelo? Essa flor tem 3 tons. Fica perfeita. Quando for flor que tenha só 2 tons, então o segundo tom, que é mais comprido, é maior, então é feito em 2 etapas. 1 e 2. Tá. Quer dizer, não é um ponto enorme, vai fazer dividido em 2, tá? Isso. Vamos iniciar agora o restante da folha. Agora a parte central da folha, que é tudo igual à flor. Esse vai sair em 2 etapas também, mãe? Dois tons. Não. 2 tons, mas o ponto aqui, para não ficar muito grande, vai ser em 2 etapas. O que eu quis dizer em 2 etapas é assim, a gente faz até um tanto. Com a mesma cor, se for fazer em 2 tons, né? Isso. Estão percebendo? A gente vai alongando aí. Então, não puxa, gente, senão o ponto fica feio, né? Se fizer de uma vez só, um tamanho desse aí. Não fica bom. Tem que ser em 2 etapas. Por isso, tudo que acharem em 3 tons é melhor. Mas, se por acaso não acharem ou não puderem pôr tantos tons, pode ser 2 também. Basta que seja bem harmonioso. Agora, gente, olha onde ela já está. Pode falar, mãe. Eu tô na segunda etapa da cor clara. Então, eu tô mesclando com a parte de cima e encostando certinho na flor, olha. Dá para perceber? Aqui o zoom da câmera deixa tudo, gente. Olha lá, ó. Olha lá. Mistura aqui. E chega na flor, olha. Não tem muito segredo esse ponto. É só capricho. E paciência. Paciência, porque é um trabalho demorado. Mas, gente, é de encher os olhos, viu? Olha,
Vocês estão vendo que é a segunda etapa do claro encostando na flor. Olha como vai ficando bonitinho. É o próprio tom se sobrepondo ao tom claro, né? É a mesma cor, ela Tem- vai tem completando duas- os espaços com a segunda etapa da mesma cor. Duas etapas. Sempre levando em conta a direção do fio, isso é muito importante. Eu vou terminar este aqui, tirar do bastidor e explicar para vocês este ponto atrás. Ponto haste, ponto atrás, ele é duplo. Porque aí, depois que vocês fizerem tudo de bastidor, é só fazer o que não é de bastidor. Primeiro, se faz o que é de bastidor. Depois se completa. Pronto. Que é só prosseguir. Agora, gente, ela vai mostrar este ponto aqui, tá? Porque depois que bordar todas as flores e folhas, aí não precisa mais de bastidor, não é isso, mãe? Não precisa. Tá? Então, ela já vai deixar ensinado aqui para vocês essa parte aqui dos arabescos. Pronto, dona Aurora. Pronto. Pronto. O ponto é conhecido como ponto haste, ponto atrás. Só que esse ponto, para dar realce no matiz, é o ponto haste duplo. Vou explicar. Tá vendo bem? Tá. O ponto haste a gente faz assim, né? Assim. Assim. Ponto haste, a gente pega um pedaço, um pouquinho de pano e vai no mesmo buraquinho. Só que o ponto haste duplo, a gente pega de lado. Não no buraquinho, de lado. Pega pouco pano e põe de lado, olha. Dá pra ver bem, de lado. Pouquinho pano. Vira a mão um pouquinho, aí. E pega de lado. Pouquinho pano. E pega de lado. Aumentei bem o zoom. Aí, agora vai dar pra ver bem. Pode ir. Pega pouquinho pano. E em vez de pegar no buraquinho, não. Pega de lado. Aí vai ficando que nem um cordãozinho, né? Vocês vão percebendo que ele tá grossinho, olha. Pra lá, mãe. Pra lá. Aí. Pronto. É como se fizesse um e voltasse na metade do primeiro, é isso? Exatamente isso. Que aí ele fica o ponto haste duplo, ele fica encorpado, que dá realce no bordado que foi feito. Aqui. Esse é o ponto haste duplo. Pronto. Deu para perceber? Mais pra cá um Faz pouquinho. mais um pouco. Faz mais um pouquinho. Tá dando pra ver, gente? Eu acredito que sim, né? Eu tô até aumentando mais ainda o zoom. Não mexa a mão, mãe, que senão sai da tela. Tá.
É só não tirar o pano do lugar aí. Ah, dá pra ver Pra bem. trás um pouquinho, pra trás. Aí. Faz agora, mas sem mexer o pano, é isso. Gente, eu tô fazendo o possível para vocês olharem bem o trabalho de... Ó lá, passou a frente, voltou no meio e do lado. Ó lá. Pode puxar, mãe. Leva o pano pra lá. Aí. Passou a frente e pro meio. Olha aqui, gente. Ficou que nem um cordão mesmo, viu? É como se fizesse 2 pontos no mesmo lugar, só que o segundo ponto pega no meio do primeiro. É isso, né, mãe? Isso. Tá? E fica esse cordãozinho aqui. Ok? Agora, gente, então assim, o que ela tá fazendo? Ela mostrou, só para explicar para vocês, o matizado em 2 cores, em 2 etapas, né? E que é o que ela tá fazendo lá no outro pano. Agora, o que nós vamos fazer? Essa florzinha é feita com ponto cheio. Ela já deu essa aula aqui, eu vou colocar o link para vocês, mas mesmo assim ela vai dar uma passadinha aqui para vocês verem como é que é, tá bom? Só preciso que a senhora ergue mais o pano. Aí, ó. Aqui. Isso. Aqui estão as pétalas desenhadas. Então, primeiro passo, um alinhavo miudinho em volta da pétala. No contorno, mãe? No contorno. Só evita de trazer o braço pra cá, mãe. Isso. Esse alinhavinho é o limite de onde a gente vai preencher. Agora posiciona no dedo. Dê alguns pontos na vertical para a folhinha ficar gordinha. Assim, ó. Feito o X na vertical. Quer dizer, por enquanto é um enchimento. É enchimento. Agora nós vamos ao formato da pétala. Tá bom aqui? Tá. Então vamos lá. Um ponto bem pertinho do outro. Seguindo o formato da folhinha, da pétalazinha. Vocês podem notar que o bordinho da pétala já começa a aparecer. Por isso que chama ponto cheio, né? É. Então, faz um enchimento horizontal, vertical e depois os pontos só num sentido só, mãe? Só. Eu escolhi lilás para essas florzinhas, mas pode ser o tom que vocês quiserem, que terem em casa. Isso é a gosto de cada um. É o que eu falo, é a gosto do crocheteiro, da crocheteira, do bordadeiro, né? Esse arremata por baixo, mãe? Esse arremata por baixo. Coloca a agulha aqui assim. Dá uma laçadinha. Se quiser, pode passar para outra já. Pode passar para esta. Veja a folhinha.
Mais pra cá um pouquinho. Aí. Ai, que bonitinha, gente. Deixa eu trazer aqui mais perto pra vocês. Tá? É o ponto cheio acompanhando o que ela estava explicando para mim, que quando já tem uma prática no bordado, ela só marca o pontinho onde vai a folha e ela já com o ponto, ela desenha, já faz o formato da pétala aqui, né? Mas aí ela desenhou para vocês verem melhor como é que fica, ok? Com essas explicações, dá para completar a flor do meio, as do lado, as folhas, dá para fazer o ponto haste duplo e já dá para fazer... Vira para cá, aí. E já dá para fazer as florzinhas que estão soltas. Tem algumas folhinhas aqui que são verdes. As florzinhas lilás, as folhinhas verdes, feito do mesmo jeito. O que fica faltando é o miolinho das flores, que é rococó. Mostra aí o rococó. Esse aqui, ó, gente. O rococó, tudo umas bolinhas, ó. E aí o nosso bordado estará pronto. O rococó é feito na mão ou no bastidor? No bastidor. Tá, então aí a gente, depois que ela trouxer tudo, gente, a gente já coloca o bastidor de novo e ensina o rococó para finalizar o trabalho. Aí fica finalizado. Um trabalho que vocês vão adorar de fazer, para variar um pouquinho. E ela vai desafiar, ela vai querer ver alguém bordando o trabalho dela. Até mais, pessoal. Oi, pessoal. Retomando aqui com a dona Aurora, olha para as meninas e meninos. Aqui, gente, ela já adiantou essa parte aqui, ó. A flor com 3 tons, claro, aqui quase, mas se vocês olharem atentamente, vocês vão ver que tem o segundo tom aqui e o terceiro, ok? Olha a amarela como dá para ver melhor. Claro, médio e mais escuro. As folhinhas a mesma coisa, tá? Então todo o bordado tá completo. O que ela vai ensinar para vocês agora, né, dona Aurora, é o rococó. Então, pera só um minutinho que eu vou colocar a câmera para vocês poderem ver melhor. Esse miolinho rococó não pode ter o fio longo demais. No rococó, seguramos a linha para a esquerda, esticadinha, e enrolamos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para ver bem, né? E colocamos a agulha para baixo, puxando a linha para a ponta. Vai. Olha como ele fica. De novo. Agulha para cima, para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos a agulha para baixo, seguramos a linha para dar tudo certinho. A linha, então, a linha que fica para a esquerda tem que estar bem esticadinha. É assim, é normal, firme. Firme, não bem esticadinha, firme. Aqui tem um vãozinho, vamos cobrir esse vãozinho com o rococó. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos a agulha bem pertinho de onde ela subiu e puxamos a linha para que possa ficar pronto. Olha. Trouxe aqui bem pertinho para vocês verem. Ela vai fazer um bem solto agora no meio. Vamos lá. Mas todo esse miolo é rococó, pertinho de rococó. 1, 2, 3, 4, 5. Agulha para baixo,
assenta esses cinco voltinhas na agulha para baixo. Aí. De novo. Ela tá fazendo espaçado que é para vocês poderem ver, tá? Porque o certo já é já ir fechando, né, mãe? Isso. É mais fácil. 3, 4, 5. Deu para perceber como é que ele é feito? Chama rococó, fica que nem um buraquinho no meio, né? Rococó maior não é muito aconselhável, 5 é o ideal. 1, 2, 3, 4, 5. Põe a agulha perto de onde ela subiu. É um pontinho, né? É, olha. Tá. Acho que com esses 3 deu para ver bem, viu? Vou fazer mais um e já encerro. Agora, encostando sempre um no outro para não ficar buraco. 3, 4, 5. Se vocês olharem uma flor, ela tem o miolo todo compacto. Ó, esse vermelho, vocês reparem como tem um rococó quase em cima do outro. Fica um miolinho alto, muito bonito. Tá, e aqui é o que ela vai fazer agora no amarelo, tá? Isso. Vai continuar até fechar tudo. E aí, né, mãe? Deixa eu diminuir aqui, peraí. E aí, né, mãe, é só agora finalizar o bordado todo, né? Pra gente trazer, pra todo mundo ver como é que é. Quando eu já tiver o canto todo pronto, já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, agora, no vídeo vai ser as trases, né? Mas agora, daqui uns 2 dias, eu volto a finalizar essa aula aqui com vocês, tá? Esse bordado é demorado, mas ele compensa pela beleza dele. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Com as aulas finalizadas, o trabalho pronto. Um ramo de cada lado, né? Um ramo de cada lado. E pode ser feito também em outra cor. A flor do meio, olha. A cor vocês podem pôr a seu gosto, variar da forma que mais apreciem. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Um Tchau. beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.